Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais um vídeo de equações diferenciais ordinárias com modelagem. E no caso a modelagem agora vai ser resistência do ar. O que que diz? Bom, pensa o seguinte, nós temos uma bolinha, tá, normal, em que ela está só com deslocamento vertical com ação tanto da gravidade quanto também da resistência do ar. E o que nós temos é o seguinte, a gravidade, vamos colocar aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, a bolinha tem massa m e a força, aqui o VAR, né, vai ser a força de resistência do ar. E o que acontece, o objetivo é determinar a função velocidade, sendo que a gente sabe o V0. Ou seja, se nós temos o diagrama de força e nós temos a velocidade inicial, então nós temos que ter o conjunto de velocidade todas, porque a aceleração é essencialmente integrar para achar velocidade. E, no fundo, isso também vale para qualquer tipo de equação diferencial ordinária. Então, quais são as ideias? Primeiramente, segundo a lei de Newton, tá? Estou supondo que não tem mais nenhuma força atuando sobre a bolinha. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como eu não estou trabalhando muito com vetores, já vou trabalhar em tudo em módulo, ou seja, não vou ficar colocando grandeza vetorial, fazer sistemas, nada disso. Vamos trabalhar em módulo mesmo, no fundo, que a gente sabe quando é positivo e quando é negativo, né? Vamos dizer assim. Então, quem é a força resultante? Olha, primeiramente, força resultante é o peso menos a resistência do ar. E a aceleração vai ter que, vamos dizer, ir na mesma direção que a força-peso. Agora, a questão é a seguinte. Bom, eu sei que isso aqui vai ser igual a massa vezes aceleração. Que eu quero descobrir quem é a aceleração. E lembrando que a aceleração ele é a derivada da velocidade. Tá? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso modelar a força de resistência do ar. Eu preciso de alguma fórmula para ela. E, essencialmente, há duas fórmulas. Uma delas é o que a gente chama de a parte força de resistência do ar é proporcional à velocidade, ou a força de resistência do ar é proporcional ao quadrado da velocidade. Como que eu vou saber qual dos dois vai usar? Normalmente não sabe, ou é de tabela, ou normalmente vem de tabela para vocês, e quando vai usar computador, em geral, a modelagem está aqui na força igual a lambda V ao quadrado, porque é mais fiel à realidade. Então, só para efeito, deixa eu só trocar aqui por lambda, né? Então, vamos fazer, ou seja, nós temos dois tipos de equações possíveis. A primeira delas é quando a gente substitui o força de resistência do ar por gama V, então vai dar essa equação aqui. E a segunda delas é essa aqui. Tá? Quando a gente trabalha com lambda V ao quadrado, a resistência do ar. Uma delas é EDO linear, tá? Acho que aqui já está só olhar que está na forma linear, em que agora o V está em função de t, ou seja, se preferir na notação das videoaulas, o V seria o meu y e o t seria o meu x, vamos dizer assim, né? Em que eu vou querer fazer essa equação aqui, ó. m vezes y' é igual a mg menos gama vezes y. Tá? E ambos os casos, e outro ponto que é importante, ambos os casos é variáveis separáveis. Tá? Então, eu consigo isolar de um lado para o outro e fazer as contas. Tá? Então, como eu disse, eu não vou querer fazer as contas, eu vou querer fazer só uma discussão qualitativa do que está acontecendo. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Colocar essas equações no computador. Eu entrei agora no próprio site do Wolfram para resolver essa equação diferencial para mim. Então, como que a gente resolve? Olha, primeiramente escreva a equação. Vamos escrever aqui do jeito mais errado possível, mas a gente vai entender. Ó. mv', que é a nossa equação diferencial, é igual, eu costumo botar um espaço no igual para ficar, acho que fica mais bonito, mg, espaço, menos, agora é gama vezes v, eu estou usando a parte linear. Então, ó, gama vezes v. Gama vezes v, eu trocar o gama pelo k. Então, eu vou apertar aqui um Enter só para ver o que vai dar. Vai dar um erro, porque, vamos dizer, usou muita letra, não está conseguindo entender, está pensando que é minutos, ou arcos de minutos, não está entendendo o símbolo. Então, o que a gente faz? Se a gente botar asterisco, está declarando que eu estou multiplicando o M pelo V'. Aqui eu vou multiplicar o M pelo G, e aqui eu vou multiplicar o K pelo V. Aperta de novo o Enter.
vamos supor que não vai dar nenhum erro e deu um erro aqui. Ele declarou aqui um input, ele está declarando v como uma função de m, mas eu não quero v em função de m, eu quero v em função de t. Então, um jeito como que o Wolfram é bem inteligente, se eu declarar que uma delas é t, então, em particular, olha, já agora pegou a equação direto. Olha, v o que é o v' como derivada de v, e aqui o v de t, o v já está dependendo de t, ou seja, um foi no outro. Bom, ele aqui, como disse, ele vai fazendo versão de equações separáveis, ou seja, ele isola o v num lado e joga tudo no outro. Então, aqui está a nossa equação. Dividiu por m, no denominador é a mesma coisa que multiplicar por m, tá? Então, é computador, ele tem uma forma normal dele, vamos dizer assim. Ele classificou a ordem e a forma alternada que a gente usa nos nossos vídeos é desse jeito aqui normalmente. K vezes V de T mais MV'. Muitas vezes eu já divido K pelo M, tá? Eu deixo aqui como o coeficiente líder como 1, mas isso aqui está nos outros vídeos. E, finalmente, ele nos dá a solução. Tá? A solução é dada por essa equação. Uma constante C exponencial de menos kt sobre m mais gm dividido por k. Tá, essa solução pode ficar tranquilo que sempre está correta, principalmente na parte de DO linear, isso aí já está bem computado, vamos dizer, pela computação, e o Wolfram faz muito bem. Vamos dizer, praticamente todos os softwares que atualmente que fazem essas equações resolvem corretamente, principalmente com essa tratativa, vamos dizer, simbólica aqui. Veja que eu só botei letras aqui. Então, vamos botar essa resposta e também vamos fazer a mesma coisa para a equação de ordem 2. Bom, para a equação 2 é a mesma ideia. Eu vou agora trocar por v ao quadrado aqui, ou seja, eu só botei o chapeuzinho e 2, já faz tudo corretamente. Aperta Enter para ver se não dá nenhum problema. Tá, aqui está demorando um pouquinho mais, porque a equação, vamos dizer, um pouquinho mais chata, mas repara que o input, olha, está com v e o v de t elevado ao quadrado. Então, o input está certo. O k aqui vai ser o nosso lambda, tá bom? Novamente, como eu disse, é uma equação, ele vai reconhecer como EDO separável ou também como equação de Riccati. Aqui vai ter as formas alternadas, isso aqui a gente não usa nada, mas o que a gente vai ter é essa solução aqui um pouquinho, vamos dizer, menos amigável, mas nós temos a solução e também vamos interpretar. Então, o que eu vou fazer é passar também isso para o nosso, vamos dizer, nosso quadro de soluções. Então, continuando as contas, eu adicionei as duas respostas aqui, tanto da parte linear quanto da parte proporcional ao quadrado. Então, vamos primeiro, antes de eu falar do que é esse tangente hiperbólico, que provavelmente muitos de vocês ainda não sabem quem é, vamos trabalhar com essa aqui primeiro. Observe o seguinte, primeiramente, que o limite, quando t tende a infinito de v de t, vai ser exatamente gm sobre gama. E esse gm sobre gama tem um nome na física que é velocidade terminal. Então, a ideia vai ser o seguinte. Repara, por que chama de velocidade terminal? Repara que, pensa fisicamente, uma bola, quando ele é jogada no ar e deixa, vamos dizer, pela resistência do ar, ela não vai atingir velocidade infinita, ela vai chegar a um que a gente chama de algum limite na velocidade. Qual é o limite que a velocidade chega? É quando a resistência do ar, ela se torna igual à força-peso. Quando isso aqui acontece, implica que a velocidade ela se torna constante. A força de resistência do ar ela é proporcional à velocidade. Mas vamos dizer que existe uma velocidade limite em que as duas são iguais e parou ali. A velocidade fica constante. Essa velocidade ela é chamada de terminal. Velocidade terminal. E o que significa nas contas? Se a velocidade é constante, quer dizer que a aceleração é zero. Então, se a aceleração é zero, é pedir que esse valor aqui ele é igual a zero. Mas pedir que esse valor é igual a zero é pedir que a velocidade seja mg sobre gama. Tá? Essa vai ser a grande ideia, essa que é o que acontece. E repara que é o seguinte, mg sobre gama é
uma das soluções dessa equação diferencial. Tá? Então, se V ele é constante mg sobre gama, então satisfaz essa equação, né? Já que a dv sobre dt ele vai ser zero. O que corresponde, vamos dizer, com a intuição física em muitos casos, né? Pelo menos com experimento, tudo isso. Não vou dizer que numericamente coincide, mas pelo menos, vamos dizer, qualitativamente falando, só com o estudo da equação diferencial, coincide, pelo menos. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Então, nós temos aqui, no caso 1, uma velocidade que a gente chama de terminal, que é V igual a Gm sobre gama. E vamos dizer que tem uma velocidade inicial aqui. Ó. O que acontece quando nós temos velocidade inicial? Ela tem duas possibilidades. Ou ela está abaixo da velocidade terminal, ou ela está acima da velocidade que a gente chama de terminal. Se estiver abaixo da velocidade terminal, a tendência é que o objeto vai ganhando velocidade. Em outras palavras, o que nós temos é que a força de resistência do ar ela é estritamente menor que a força-peso. Tá? Ou seja, o que está acontecendo é o seguinte. Se o V0 é suficientemente pequeno, vamos dizer assim, o mg ele é maior. Tá? Ou seja, é dizer que isso aqui é maior que zero, ou seja, está ganhando velocidade. Tá? Então, para V suficientemente pequeno, ganha velocidade. Se ganha velocidade, ela vai subindo o tempo todo. Quando para de ganhar velocidade? Só quando a velocidade for zero. Né? Ou seja, se a aceleração for zero. E quando a aceleração é zero, novamente, é quando atinge exatamente essa linha aqui. Ó. Essa linha, ela declara que dv sobre dt é igual a zero. E é a única linha que nós temos, que a aceleração é zero. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que, para qualquer objeto que a gente tomar, ela vai ganhar velocidade quando o limite, quando t tende a infinito, de v de t é exatamente a velocidade terminal. E isso foi o que a gente escreveu aqui, ó. Ela sempre vai ganhar velocidade, tá? E no fim, vamos dizer, lá no infinito, ela chega exatamente à velocidade terminal. Só para constância, mas professor, a velocidade terminal não é velocidade constante quando o peso é igual a mg? Isso aqui, como dizer, é um modelo também de aproximação. Você não... Por exemplo, se isso vamos dizer, fica tão próximo disso aqui quanto se queira. Ou seja, depois de algum momento, a velocidade praticamente é constante, tá? Ou seja, a força de resistência do ar seja igual a mg. Mas, como eu disse, é modelo matemático, tem as suas imprecisões, até imprecisão na medida nós vamos ter. Mas a ideia é que a velocidade terminal é quando a força de resistência é igual ao peso. Bom, analogamente, agora vamos sair um pouco vamos dizer, do usual, que é o seguinte. Vamos supor que eu lancei a bola com muita velocidade. Quando eu lanço a bola com muita velocidade, ou seja, com uma velocidade maior que a velocidade terminal, a tendência é que a força de resistência do ar ela para o objeto. Ou seja, ela está retardando o movimento do objeto e, vamos dizer, novamente a gente espera o mesmo tipo, vamos dizer, de comportamento. Ela vai descendo o gráfico disso aqui em relação a um V0. Ela vai decrescendo até chegar tão próximo da velocidade terminal quanto se queira. Então, no fundo, esse, vamos dizer, é o gráfico possível que depende da nossa constante C. Tá, então, em resumo dessa história toda, olha. Então, vamos fazer a conta. Ó. Começamos com essa EDO. Nessa EDO, a gente vê que uma das soluções é a solução constante mg sobre gama. Isso vem também da solução de variáveis separáveis. Nessas soluções mg sobre gama, que é a única, a gente pode também interpretar fisicamente que é chamada de velocidade terminal. E com isso, nós também resolvendo, nós temos essa solução aqui. O que ela tem de especial, essa solução? O limite quando t tende a infinito, dessa de v de t, é igual a gm sobre gama, independente da escolha de C. E quem é esse C? Esse C, ele essencialmente ele é um V0
menos alguma coisa ou mais alguma coisa, porque tem que ajeitar, quando V de 0 é igual a V0, quem é C? C é igual, aí você faz algumas continhas aqui. Mas é alguma coisa que depende de V0. Então, independente da velocidade inicial que a gente tomar, que vai ser ajustado na constante C, nós temos que o nosso objeto ele termina na nossa velocidade, vamos dizer, terminal. E quem é essa velocidade terminal? É uma coisa que depende de G, de M e de um coeficiente gama que tem que ser calculado experimentalmente. Tá, então, essas são as contas, pelo menos para o primeiro caso. Para o segundo caso, é a mesma ideia, a mesma interpretação. O que nós temos é o seguinte: quem é o tangente hiperbólico? O tangente hiperbólico, ele nada mais é que o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. Ou seja, em engenharia, muitas vezes, vamos dizer, gostam de parametrizar algum objeto, a descrição mesmo em engenharia, usando senos, cossenos, tangentes hiperbólicos, porque a função fica razoavelmente bonitinha, vamos dizer assim. E com essas funções, ela tem um estudo para isso, tem que saber qual é a tabela, mas essencialmente, o limite quando t tende a infinito do tangente hiperbólico de t é 1. E o que eu estou dizendo é que, com isso, é fácil fazer as contas, só expandir, botar o exponencial de t em evidência, aplicar L'Hopital depois, e assim vai, né? Mas o que eu quero dizer é que isso aqui ele vai tender a 1. E o que eu vou dizer para vocês é que vai ter a mesma interpretação. Qual é a interpretação? Que é o seguinte: agora a velocidade terminal é o raiz quadrada de gm sobre lambda, né? Então, vamos fazer aqui a continha. Olha, se isso aqui vai para 1, o v vai para a raiz quadrada de gm sobre lambda. Quem é a raiz quadrada de gm sobre lambda, novamente? É aquela que a força-peso é igual à força de resistência do ar, em outras palavras, quando não tem velocidade. E quando não tem velocidade, quando isso aqui é zero. E quando isso é zero, mg sobre lambda, raiz quadrada. Tá, então vai acontecer a mesma coisa. A gente fez aqui a solução, botou no computador, mas a gente já saberia quem é a velocidade terminal já qualitativamente antes. Mas, enfim, o que está acontecendo? Novamente a mesma interpretação. Para qualquer V0 abaixo da velocidade terminal, vai crescendo até chegar no limite na velocidade terminal. E assim sucessivamente em todas as fórmulas possíveis. E a mesma coisa quando vai para cima. Tá, teria que, vamos dizer, argumentar que o limite, quando t tende a infinito disso aqui, vai para 1, independente de c, mas quem manda, acho que fica claro que é o t, e quando t tende muito grande, tanto o seno quanto o cosseno, ele é suficiente, ele é próximo do exponencial de t. Com a mesma velocidade, essencialmente. O exponencial de menos t se torna desprezível. Tá, é exponencial de t sobre 2, né? Tanto o seno quanto o cosseno hiperbólico. Então, juntando essas informações todas, esse também é o nosso diagrama. Repara que são idênticos, né? Se vocês olharem bem. Um vai ser parametrizado com um coeficiente gama, que você vai tentar experimentalmente, fazendo o teste, supondo que a velocidade é linear. A velocidade de resistência do ar é proporcional à força de resistência do ar é proporcional à velocidade. E aqui, esse lambda ele vai ser diferente, vai ser um outro tipo de coeficiente, supondo que o objeto ela tem resistência do ar proporcional à velocidade ao quadrado. Um lambda é uma coisa que depende do formato do objeto, depende de um monte de coisa, a mesma coisa para gama. Tá, então isso aqui são feitos experimentalmente. Pode chegar, vamos dizer, ajustar o gama e o lambda de modo que tenha a mesma velocidade terminal. Então, isso é possível. E o gráfico, eles são, de novo, parecidos. O que muda? Aí o que muda é o numérico. Como que é assim? Olha, ao invés de eu desenhar desse jeito, vamos dizer, fica mais intuitivo que é desse jeito aqui. Ó. Tá? Ela sobe mais rápido e depois, vamos dizer, fica mais constante, mais rápido, vamos dizer assim. Aqui não, aqui seria, vamos dizer, desde subir muito forte, vamos dizer assim, na verdade vai subir um pouquinho mais suave, de modo que fique assim. Tá, ou seja, matematicamente, para a gente não faz diferença, vamos dizer assim, qualitativamente. Mas para engenharia, numérico, para testar a velocidade, para calcular a velocidade, quando você precisa de algum objeto, faz muita diferença, né? Não podemos, como dizer, desprezar a resistência do ar.
E também não podemos escolher um mau modelo para a resistência do ar. Tá, então, novamente, só para deixar finalizado, eu acho que eu disse no início do vídeo, mas em geral a modelagem é para cá. O baixa velocidade, ela seria, vamos dizer, desprezando a resistência do ar melhorado. Desprezando, mas não desprezando tanto, tá? A gente bota proporcional à velocidade. Mas a tendência é que seja proporcional à velocidade ao quadrado. Em particular, isso aqui, ó, essa parte de cima, no ponto de vista de engenharia, ou seja, com velocidade inicial muito alta, o modelo já não se torna bom, tá? Em geral, um modelo bom fica mais para o modelo 2, que a equação é um pouquinho mais complicada, mas é um modelo correto, né? Vamos dizer assim. Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima.